Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos à nossa célula online. Estamos aqui mais uma vez para partilhar da palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, né? Que teve esse momento para nos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, que cada vida seja alcançada. Boa noite a todos, né? É uma alegria novamente estar aqui, reunidos, né? E com certeza essa palavra que Deus nos deu, ela vai alcançar vidas, ela vai mudar e transformar famílias, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por estar aqui, ó Pai. Sim, ó Pai querido, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas e a vida de cada irmão que está nos ouvindo Sim, agora, ó Deus, na Tua Jesus. presença. Que a Tua palavra, ó Deus, faça morada em nossos corações e que ela venha nos curar, nos libertar, ó Deus. Sim, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado em nossas vidas, nas nossas famílias, Sim, ó ó Pai Deus, querido, com os em nossos nome do colegas de Senhor trabalho, ó Jesus, ó Deus. Em Deus. nome de Jesus, ó Deus. Sim, ó Pai Fala, Santo, Senhor, alcança nesta as vidas, noite, Senhor, alcança a os todos que corações, estão em nos nome de ouvindo, ó Jesus. Deus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, nós vamos seguir, né, a palavra que o Senhor tem revelado através da boca do nosso pastor, né, a palavra de perdão. Eu não sei se quem se lembra no início do ano, mas a palavra que Deus deu para a nossa igreja é que seria um ano de clareza. É verdade. Um ano de revelação. E o Senhor trouxe isso à minha memória quando eu estava estudando para essa palavra, porque essa clareza é do viver a graça de Deus. O Senhor não quer mais cristãos que andam apenas seguindo os outros, mas Ele quer que nós realmente conheçamos a palavra dEle, possamos vivê-la no nosso dia a dia, né? Como nosso pastor disse, não é só mais conhecer a graça, mas é vivê-la, é aplicá-la no nosso dia a dia. Amém, verdade. E o perdão é uma manifestação da graça, né? Nós somos perdoados em Cristo Jesus e o Senhor tem nos chamado para viver esse perdão. E em dias de muitas ofensas, quem aqui não tem enfrentado dias onde as pessoas estão iradas no dia a dia, estão magoadas e elas refletem isso, né? Quantas vezes a gente escutamos, né, dos nossos colegas de trabalho palavras meio atravessadas, pessoas que não têm mais paciência, né, com o erro do outro. Muitas das vezes nós vivemos isso, estamos impacientes, né, com o erro do outro, e o Senhor tem nos chamado nessa palavra para nos ajustar, para alinhar a nossa vida e para que nós possamos realmente brilhar a luz dele, né? Aonde quer que nós formos, né? Então, a palavra que foi dada aqui, né, o versículo de referência, que é Mateus 18, Amém. a partir do capítulo 21, do versículo 21, Pedro pergunta para Jesus. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Muitas das vezes, nós estamos como Pedro, né? Eu já fui bom demais para essa pessoa. É verdade. Eu já ajudei ela demais. Ela Agora não merece, chega, né? mas agora É chega. verdade. Né? E aí a gente quer um aval. Pedro aqui estava querendo um aval de Jesus para falar com o outro assim, não, você não merece mais. É verdade. Né? Muitas vezes a gente faz assim, né? Não é? E nós nos esquecemos da condição que nós estamos perante Deus. Porque nós nunca poderemos merecer o amor e a bondade e a misericórdia que Deus tem para com a nossa vida. E aí Jesus responde para ele: eu digo a vocês, não até 7, mas 70 vezes 7. E isso ele estava respondendo num cálculo diário, né? E aí? No dia, né? Um cálculo diário no dia. E aí? Imagina uma pessoa errar com você quase 500 vezes no dia. Às vezes a gente escuta assim, não, irmão, mas tem hora que eu tenho que descer da cruz. Mas Jesus aqui não te deu brecha, porque 500 vezes não dá para descer da cruz. E quando você falou com o Senhor, ele não falou assim, não, agora chega, agora eu não vou mais perdoar, né?
E nós temos aprendido aqui com os nossos pastores, né? A pastora Célia sempre tem ensinado a gente colocar os olhos na palavra, né? Ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Eu sempre lembro dela falar ouvir e ouvir a palavra de Deus. O pastor, né, a pastora foca na fé, né, para a gente ficar na fé. E o pastor está ensinando o perdão, né? E como que essa palavra é libertadora, né, Isabel? Eu lembro até de o pastor falar que ouviu uma irmã falando que, eu achei até que fosse você, Isabel, falando que o perdão dói, mas que ele é libertador. E é verdade, né? Dói, até você, não, meu Deus, eu não vou conseguir, mas aí o que a gente pode fazer na vida do cristão? Você não está conseguindo, não, aquela fumaça, aquela onda de voz na sua mente, que você é vítima. Então, nós temos o Espírito Santo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, né, que é consolador, que é conselheiro, né? E o Senhor Jesus falou que quando Ele fosse, que Ele daria o Espírito Santo. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para perdoar. E o perdão, eu vejo o perdão como uma nobreza. Você está livre, né? Aí você fica parecido com Jesus. Isso não é maravilhoso? Se a gente lembrar ali da vida de José, isso, a gente entende esse processo do perdão. Alguns dias atrás o pastor pregou isso, falou: José não estaria pronto para perdoar os seus irmãos antes de passar por todo o processo que ele passou. Agora, olha para a vida de José. Quando ele foi lá acusado indevidamente pela mulher lá que tentou, queria que ele se deitasse com ele, ele não guardou a ofensa. Ele não foi para a cadeia amargurado. Ele não foi para a cadeia maldizendo a palavra de Deus, não. Pelo contrário, ele estava com o coração ali guardado na palavra e ele continuou a falar do Deus dele para aqueles que estavam ali dentro. Lá ele deu fruto, né? Agora, quando a gente guarda uma ofensa, quando a gente guarda o rancor no nosso coração por alguma situação, a gente se fecha. E aí a gente não quer cantar, a gente não quer orar, a gente não quer falar de Jesus. O exemplo que o pastor deu aqui hoje, né, Isabel? Por quê? Porque a ofensa nos separa desse amor. Ela nos impede, ela nos cega, vamos dizer assim. O amor de Deus está ali. Jesus já conquistou a vitória para a gente na cruz, já nos libertou, já nos perdoou. Nós estamos lavados, remidos, mas a gente está cego. A ofensa deixa a gente cego. E aí a gente não consegue falar disso, porque a gente não vê o quanto a gente é amado, o quanto a gente é perdoado. E como José continuou ali com os olhos abertos, com os olhos e ali ele tinha os ensinamentos que ele ouviu falar do seu pai, a lei que era falada naquela época. Hoje nós temos tantas formas de ver essa lei, de ver a palavra de Deus, de guardar ela no nosso coração. Seja, né, através da Bíblia mesmo, seja através de uma pregação no YouTube, seja através dos nossos smartphones que tem a Bíblia online. Nós podemos estar conectados com o Senhor de tantas formas hoje, né? Buscando a presença de Deus. Então, o que a Lázara está falando que é muito importante. Como que você tem alimentado a sua fé? Amém. Você quer comentar, Isabel? Tem uma passagem aqui, voltando aqui em Lucas 18, 21, me chamou muita atenção. Então, essa pessoa que Pedro perguntou aqui, perguntou como seria para perdoar essa pessoa tantas vezes no dia. Deus diz aqui, ele diz que é meu irmão. Então, como é difícil, então, vamos pensar. Você mora com uma pessoa e ela vai pecar muitas vezes com você durante o dia. Então, você vai perdoar aquela pessoa, e o pastor tem explicado aqui no altar. Você não pode dispensar aquela pessoa, você não pode se separar daquela pessoa, você não pode virar as costas para aquela pessoa. E você vai saber que ela vai pecar de novo. E Deus pede, e Deus nos dá essa ordem, né? Perdoa, perdoa. Amém. Então, Glória é bom, me chamou muita atenção. Meu Deus, então, eu vou perdoar muitas vezes alguém que mora comigo. Como é que eu vou perdoar
e sorrir para essa pessoa, mas nós não podemos nada. A nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. E é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Amém. É Deus que nos faz. Quando a gente pede, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. E essa tem que ser a nossa oração. Tem uma história que linda lá em Gênesis, né? De dois irmãos, que um pecou com o outro, né? Jacó e Esaú. E interessante que Jacó, ele foi ajudado pela mãe para roubar, né? Para tirar a primogenitura de Esaú. Apesar que Esaú vendeu essa primogenitura para Jacó, através de um prato de lentilhas, né? Mas Jacó pegou toda a bênção de Esaú. E Esaú guardou aquela mágoa no coração e prometeu vingança. E toda essa história linda começa lá em Gênesis 27, vai até 33. E aqui no versículo 32, tem um versículo lindo que eu vou ler para nós. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Quando Deus viu que já estava na hora de Jacó retornar para a tua parentela, porque quando houve essa falta de perdão de Esaú, os pais de Jacó mandou que ele se afastasse. Ele foi morar com Labão e ele se casou. Mas Deus viu que estava na hora. Estava na hora dele voltar e se reconciliar com a família. É interessante que Deus é que tem a hora. O pastor pregou aqui no altar para nós. Quando ele está pregando sobre perdão, as pessoas estão perguntando, eu devo procurar aquela pessoa? Ele explicou o seguinte, no horário, no momento que Deus vai falar com você, na hora de Deus. Então nós devemos fazer essa oração, porque é Deus que coloca no coração da gente pedir perdão. A unção de arrependimento, nós devemos pedir a Deus. Então, aí Jacó falou com Deus, né, da forma dele, fez essa oração. Então, antes de nós pedirmos perdão para alguém, devemos pedir primeiro a Deus que nos dê sabedoria e que Ele prepare o momento certo, porque Ele vai trabalhar no nosso coração, Ele vai, é um processo de Deus dentro de nós, primeiro conosco, né? Por isso que aquela pessoa falou com o pastor Itamar que perdoar dói, porque é uma coisa que está entranhada na sua alma, tá? Verdade. Você está resistindo, você tem lembrança do que a pessoa fez, mas o amor de Cristo faz com que você perdoe. Então é oração, é a gente buscar o Senhor, que Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a família, que é amor, que é união, que é perdão. Amém? Amém. Ô Isabel, e você falou olha, você vê como que a ofensa, ela separa, né? Separou uma família, né? O Jacó foi embora por quê? Por causa da ofensa, né? O Esaú ficou furioso com ele. É verdade. Então separou uma família, né? Isso mesmo. Mas o perdão une, né? O perdão une, o perdão liberta, né? A pessoa fica livre e existe a unidade novamente, né? E nós precisamos da fé. Nós precisamos da fé para exercer esse perdão. Sem a fé é impossível, né? É verdade, é impossível, né? E lá em Gálatas, você lê para a gente, Josi, lá em Gálatas 6:9? Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa colheita vai chegar, né? Vai chegar o tempo da colheita. Então, não desfalecer, perdoar sempre. Não importa o que aconteceu, não importa o quanto você foi ofendido. O importante é que você esteja disposto. Eu vejo o perdão como uma nobreza, porque você está livre. Você está livre das ofensas, você está liberto, né? Você pode descansar. E com certeza o perdão a formoseia a pessoa que é perdoador, ele é formoso diante dos homens e diante de Deus. Amém, amém. E essa colheita nem sempre vai ser para você, né? É verdade. Às vezes você está plantando para os seus filhos, colher para é uma verdade. geração, colher, né? Abraão não viu a promessa de Deus assim, se concretizar completamente, mas ele creu e ele continuou ali
servindo a Deus e plantando diante disso. E Deus prometeu. E se nós estamos aqui hoje, foi porque começou lá atrás. Deus nos deu por herança aquilo que todos os nossos antepassados viveram, né? E aí, é o que a gente começou falando aqui. Ah, não, mas eu já fiz de bem demais para essa pessoa, e olha como é que ela me retribui. Isso é a lei do mundo. O mundo quer que nós pensemos assim, que não vale a pena a gente agir com bondade, com misericórdia. Mas, se nós lembrarmos aqui da semana passada, do espelho, se olha no espelho, será que você é tão bom assim, que você age tão perfeito assim, que você merece todo o amor de Deus? Olha para essa pessoa dessa mesma forma. Eu também não sou merecedor, mas Deus é tão misericordioso comigo que eu tenho que distribuir um pouco dessa misericórdia que eu recebi, né? Amém. Nós estamos aqui para poder refletir o que o Senhor fez nas nossas vidas. E é esse reflexo. O mundo está carente de amor, o mundo está carente de perdão. Quantas pessoas com problemas psicológicos, pessoas com síndromes do pânico, né, com temor. Por quê? Porque começaram a guardar essas ofensas e tem medo de sair na rua, do que as outras pessoas vão fazer com ela. Tem medo de dormir, porque não sabe do dia da manhã. É isso que tem gerado esse ódio, esse rancor. Então, nós temos que andar fora andar realmente na contramão desse mundo e levar o amor de Jesus, porque o mundo hoje está carente desse amor. É verdade. Né? E tudo está dentro da palavra, né? É a palavra do Senhor, buscar a palavra. Então, se você está passando por uma situação de ser injustiçado, estou sendo injustiçado, aí quanto tempo vai durar isso, Senhor? Né? Quanto tempo? É o tempo que você está dando para a palavra. O pastor ensinou isso semana passada. É o tempo que você está dando para a palavra. Então, quanto mais você busca a palavra, mais liberto você vai ficando, mais livre e andando com o Senhor, sem carregar nenhuma carga. Igual o pastor deu esse exemplo aqui hoje, eu achei maravilhoso, né? Não ficar carregando nenhuma carga de ofensa, né? Porque é o Senhor que liberta. Se a gente olhar para Jacó, já nos perdoou, Ele já nos perdoou, perdoou as nossas falhas, nós pecamos, então nós devemos perdoar também. E lá em Colossenses 3,13, você lê para a gente, Jô? Sim. Amém. Colossenses 3,13. Glória a Deus. Jesus. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Olha, a palavra é bem clara. Assim como o Senhor nos perdoou, perdoem, né? Sempre perdoar. A oração do Pai Nosso nos diz para perdoar as ofensas, assim como o Senhor nos tem perdoado. Amém. Então não tem desculpa para a falta de perdão. E você é beneficiado quando você perdoa. É você que é beneficiado, porque você está livre, você liberta outra pessoa. E é interessante aqui, né, que nós não podemos nada mesmo, não. Mas tem uma palavra lá em Pedro que fala, ou Timóteo, não sei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Nós vamos poder sim perdoar. E olha como a falta de perdão, ela traz doença física. Todo tipo de doença, ela vem da alma, né? Primeiro, aquela pessoa, ela adquiriu uma doença no interior dela. Aqui em Lucas 5:20, vai falar para nós uma frase linda, que mostra para nós que a gente é curado no exterior, Amém. A partir do momento que o nosso interior, o nosso coração está curado. Aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. E Jesus viu a fé dos 4 amigos, porque aquele paralítico não dava conta, né? Então, é assim que a gente tem que estar fazendo. Essa pessoa está errando muito com a gente, nós devemos levar essa pessoa até Jesus. Nós devemos orar para essa pessoa, que a partir da oração, essa pessoa vai conhecer a Deus, o amor Amém. De Deus vai se revelar. Amém. E Jesus disse aqui, para aquele paralítico, e vendo-lhes a fé, disse-lhe,
homem, os teus pecados são perdoados. Glória a Deus. Mas todo mundo ficou por entender, as pessoas que estavam ali naquela casa. Mas vem cá, ele está doente, ele está na cama. E outras pessoas, os fariseus, perguntaram assim, mas quem é este homem para perdoar pecados? Mas Jesus estava nos mostrando que a falta de perdão, ela traz doença, o câncer, problemas no sangue, emocionais diversos, né, problemas emocionais, separação em famílias, briga, né? Não é fácil, mas nós podemos vencer tudo. O pastor falou aqui bem claro, né? Quando ele teve assim um momento assim de dissabor com a pastora no hotel, a pastora falou da parte de Deus. Amor, nós já vencemos isso. Glória a Deus, é verdade. Aquilo mudou todo aquele momento ali. Então, nós podemos vencer sim, nós podemos perdoar sim, mas é em nome de Jesus, amém, né? E quando a gente perdoa, a gente se sente mais aliviado, a gente vê realmente que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém. E é importante para a nossa família, porque os nossos filhos vão ver que nós não guardamos nada no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração, né? Porque para lá, do coração que sai a vida e a morte, né? Então, nós devemos guardar o nosso coração, mas nós não conseguimos isso sem estar nos pés do Senhor, amém, sem verdade, orar, sem buscar a presença de Deus e sem pedir o Espírito Santo para nos abençoar, para nos fortalecer e para nos transformar. É um processo. Isso é dia após dia, orando, lendo amém, a palavra, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa palavra de perdão, irmãos, ela nos coloca da realidade de quem nós somos, porque o mundo, ele nos traz uma competição dia a dia do ser melhor, né? Verdade. Mas está sempre competindo com o outro, isso, né? Nós temos sempre uma competição em ser o melhor profissional, em ser a melhor mãe, em tudo. E quando a gente fica com essa mente voltada em ser melhor, e a gente começa realmente a achar que nós somos melhores que as outras pessoas, e isso nos impede de perdoar. E muitas das vezes isso impede que coisas boas cheguem na nossa vida, que a bênção do Senhor. Jacó estava saindo de um processo ali, onde ele trabalhou por muitos anos para conseguir a esposa. O salário dele era conseguir a esposa, ele não tinha salário. E ele ia passar por uma nova etapa da promessa do Senhor para a vida dele. Ele pediu uma bênção para o anjo, ele lutou com o anjo. Só que para receber essa bênção, Deus levou ele a confrontar o irmão. Ele precisava de um conserto, onde ele tinha que pedir perdão, porque às vezes nós somos orgulhosos, não queremos pedir perdão, não queremos reconhecer o nosso erro, e também de receber o perdão do irmão. Então, nós às vezes precisamos nos examinar. Será que tem alguma coisa na minha vida? Senhor, minha área financeira, eu sou dizimista, eu trabalho, mas eu não vejo para onde vai meu dinheiro. Será que nós também não estamos precisando de um momento de conserto, de reconciliação, de pedir perdão para receber o que o Senhor tem para nós? Porque Ele é galardoador, Ele não guarda a bênção de ninguém, não. Verdade. O Senhor não tem motivo para segurar nada na nossa vida. Mas o Senhor, Ele nos leva a esse momento de confronto. Assim como Ele levou Jacó. Ok, você venceu a primeira etapa. Agora você precisa passar para outra etapa, mas ali no meio tem um momento chave, destrava, reconcilia, porque a palavra diz que nem a nossa oferta o Senhor recebe se a gente tiver ofensa com o irmão. Seja de pedir, seja que nós tenhamos ofendido, ou seja que ele nos ofendeu e nós estamos carregando aquela ofensa. Então isso é muito importante. Para receber a graça, aquilo que a graça nos promete, viver realmente aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, nós precisamos estar atentos a isso, não guardar esse momento e liberar esse perdão, trazer esse conserto com as pessoas que nos cercam, seja ele de dentro da nossa casa, que é o mais fácil de nos ferir, porque eles nos conhecem, sabem os nossos erros mais do que qualquer um, ou seja do nosso local de trabalho, seja da nossa vizinhança, né?
É verdade. Você falou numa coisa interessante aí, José, do orgulho. Nós temos que ver a verdadeira situação do nosso coração. Se a gente não está guardando orgulho, né, querer justificar aquilo que fizeram com a gente, né? Ah, mas eu estou fazendo isso porque fizeram isso e isso comigo, né? Por isso que eu estou reagindo dessa maneira. Então, o orgulho é uma forma usada do inimigo para manter a pessoa presa na ofensa. Você fica justificando aquilo que você sofreu, então você está presa na ofensa, né? E isso te tira, né? Você fica encoberto, né? No orgulho. E ele impede a gente da nossa real condição. O orgulho ele impede a gente ver a real condição. E te impede de liberar o perdão. Quando você entrega tudo ao Senhor, e decide que o perdão é uma decisão, né? Você decide perdoar, não importa se a pessoa merece ou não merece. O pastor tem falado isso aqui na frente. Você decidiu perdoar, e quando você decide perdoar, aquelas ofensas que você sofreu, se você se lembrar, aquilo não te causa dor nenhuma. Amém. Foi no mar do esquecimento. Porque você já liberou perdão. Aquilo que você sofreu, o dano que você sofreu, não te causa dor nenhuma, porque você já está liberto. Amém. Né? Antes de você perdoar, vem a dor, igual falou, mas me doeu muito para perdoar. Mas quando você perdoa, você liberou o perdão, aquilo você lembra, mas que não te causa dor nenhuma, você está livre. Né, em paz. E a paz, gente, a paz de Deus que excede todo entendimento, morando no nosso coração, você vive livre para amar, para perdoar mais vezes, como Jesus falou, 70 vezes, quantas vezes for necessário. Lá em Filipenses fala, né? Pense em tudo que é bom, que é justo, que é correto, que é de boa fama, e o Deus da paz guardará o seu coração. Agora, se eu estou pensando em ferir a outra pessoa, em revidar hoje, né? O que a outra pessoa fez comigo, se eu estou com ódio no meu coração, eu estou pensando no que é bom, no que é justo, no que é correto? Eu estou pensando em fazer o bem? Como que eu quero ter paz? Como que eu quero dormir em paz? Eu quero descansar, quero ter paz na minha casa, se a minha mente não está em paz com o meu irmão? É verdade. E a Isabel também falou, né, Isabel? Que você se lembra que o pastor falou que a gente não quer ver aquela pessoa, que a gente não quer perdoá-la, porém, aquela pessoa está morando conosco 24 horas no nosso pensamento. Você carrega aquela pessoa, quando você não quer perdoá-la, você fica com aquela pessoa no seu pensamento, o que ela te fez. Então, por isso que nós devemos liberar aquela pessoa. Como libera aquela pessoa? Igual a Lázara falou aqui, não é porque nós queremos, nós nem temos capacidade, mas Deus pode fazer isso por nós. Amém. Deus faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do momento que eu falo, perdoar não é sentimento. Ele se torna sentimento depois que eu declaro no meu coração, por amor a Cristo, porque eu amo o Senhor meu Deus, Ele é meu Pai, Ele me mandou perdoar, eu vou perdoar. Amém. Então, a partir daquele momento, a gente libera o perdão e aquilo passa a ser um sentimento agradável no nosso coração. A gente passa a ver aquela pessoa como irmão, né? Então, por isso é muito importante para nós estarmos sempre ligados a Deus, na palavra, orando e pedindo força para Deus, e pedir a Deus até aquela oração: põe uma guarda a minha boca, guarda a porta dos nossos lábios. É verdade. Porque muitas vezes, é claro que o pecado, ele vai surgir a partir de palavras, né? Então, a gente deve pensar bastante, né? Antes de falar com uma pessoa, né? Antes de responder o que aquela pessoa nos falou, amém? E orar em todo tempo, né? Em Efésios, não fala, Efésios 6, fala para a gente orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? E o Espírito Santo, ele vai formando o caráter de Cristo em nós. Amém. Né? E a gente precisa dar fé, né? Dar fé para perdoar. O pastor falou isso hoje. Eu já tinha colocado no meu coração, falei assim, como que o Espírito Santo confirma? E hoje o pastor falou que nós precisamos dar fé, né, para perdoar. E o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, né, prazer em acrescentar nas nossas vidas aquilo que nós necessitamos, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Lá a referência, né, de Filipenses 3,13. É claro, irmãos,
que não penso que já consegui isso. Isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Amém. Então, nós não perfeitos, quando a gente estiver perfeito, o Senhor vai nos arrebatar e levar para a glória, né? Amém, glória a Deus. Mas nós temos que buscar a cada dia nesse processo, né, de estar mais parecido com o Senhor e de exercer esse perdão que Ele exerceu por nós, né? Como a Lázara mesmo falou, quando nós exercemos o perdão, nós somos sim mais parecidos com Cristo, Isso. né? Porque Ele manifesta em nós a graça dEle, a misericórdia dEle. Então, a cada dia a gente não tem que pensar que a gente está pronto, mas a gente tem que estar disposto a viver em fé. Amém. Amém? Amém. Por isso que eu falei, né, que o perdão, eu vejo o perdão como uma nobreza. Que você, que a palavra de Deus fala? Anda na minha presença e ser perfeito. Amém. Então, você exercer o perdão, você fica parecido com o Senhor Jesus. Né? Você se aproxima mais, né? Intimidade com Deus. E ser livre, gente. Ser liberta das ofensas. Aí você tem o seu coração. O seu coração não é para guardar a ofensa, é para guardar a presença do Senhor, a presença Amém. do Espírito Santo. Amém. Né? Você vai crescer em fé, em justiça, no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus me lembrou agora de uma passagem do Pai Nosso. Nós todos fazíamos essa oração, fazemos ela, né? Mas a gente vê ela muito aí na boca das pessoas e elas não sabem a importância que tem cada palavra desse Pai Nosso, Amém. né? Não sei onde está, Josi. Me lembrei agora, através do Espírito Santo, né? Lá está, Senhor, perdoa As nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois é, Deus já nos deu essa oração, Amém. que a gente possa estar ouvindo, né, essa palavra e pedindo a Deus para nos ajudar, né? Amém. Glória a A gente Deus. gosta de pedir perdão a Deus e temos que pedir. Nós não devemos deixar, né, passar nada sem confessar a Deus, né? O Espírito Santo, ele vai e trabalha com a gente no coração quando ele vê que a gente pecou, para a gente poder correr para os braços do Pai e pedir perdão, né? Porque é como o pastor falou, senão a nossa vida não vai fluir, né? E a gente não sabe por que está passando dificuldade, mas é porque o coração já está fechado, né? E não tem mais amor de Deus ali, porque o perdão é o amor de Deus. Amém, queridos. Que essa palavra chegue à casa de vocês, chegue ao seu Amém. coração, que possamos realmente refletir e praticá-la no nosso dia a dia. Em Assim nome como do Paulo Senhor fala, Jesus. não é que eu ainda sou perfeito, não é que eu consiga perdoar todas as pessoas, mas a hora que a gente vê alguém agindo com perdão, agindo com compaixão, para de falar que ele é bobo, para de pensar que a pessoa, ele é um banana, né? Não, mas queira imitar, queira admirar, incentivar e agir da mesma forma, né? Que a nossa luz venha brilhar nos locais onde a gente esteja, através do perdão, Amém. através do amor. Amém. Nós não precisamos ficar lendo a Bíblia a todo momento lá em voz alta para poder falar que somos cristãos. Nós não precisamos ficar orando o tempo todo no nosso local de trabalho para falar que nós somos cristãos. Mas se nós agirmos com o mesmo amor que o nosso Senhor Jesus age conosco, as pessoas vão ver Jesus na nossa vida. É a atitude, né? É a atitude. E é isso que o Senhor está nos mostrando nesse ano de clareza, nesse ano de revelação, que nós possamos sair desse ano melhores do que nós entramos, mais conscientes, como diz a irmã Isabel, mais conscientes de quem realmente nós somos perante Deus e, por isso, prontos a amar aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Sim, ó Deus, por obrigado, mais uma Senhor vez, ó Jesus. Deus, estar aqui Sim, ó Deus, nós te na rendemos tua graças, presença, ó Pai, Deus, pela em nome de oportunidade de Jesus. falar do Obrigado, teu Senhor. amor, Obrigado, Senhor. Jesus. Nós Por pedimos, mais ó Deus, é que essa oportunidade, palavra Senhor. dê fruto, ó Que Deus. vidas sejam Nós alcançadas, queremos Senhor, realmente, em ó Pai, nome do viver Senhor esse Jesus. perdão, viver esse amor, porque Sim, nós ó sabemos Deus. que o Senhor já nos perdoou naquela cruz, ó Pai. Amém, Jesus, Alcança, verdade. Senhor, as vidas. Nós queremos ganhar almas para ti, Sim, Senhor, ó Deus, através em dessa Jesus. palavra, Em Senhor. nome do Senhor Alcança os Jesus. lares, ó
Deus, Alcança, os irmãos sim, que ó nessa Deus. hora estão te pedindo ajuda, ó Deus, para liberar o perdão. Sim, ó Pai Sê com querido. eles, ó Deus, Em nome do fortalece, Senhor Jesus. Senhor, o coração deles. Aumenta, Senhor, a porção de fé que está Sim, no ó coração de Deus. cada um, ó Espírito Deus, Santo, para que ajuda eles cada possam um, em realmente nome do Senhor viver essa Jesus. palavra, ó Deus, em verdade, Senhor, É verdade, todos os Jesus. dias da sua vida. Em É o que nome nós de te pedimos e Jesus. desde já agradecemos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Boa noite, amados. Em Boa nome de noite para Jesus. vocês, irmãos.